a todas. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Queremos dar as boas-vindas a todos que estão vindo pela primeira vez, pela segunda, 10ª, né? Que sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar com os recados, as atividades da nossa casa. Na segunda-feira, voltou o trabalho de fluidoterapia. Na segunda-feira, é somente para pessoas que estão passando por problemas sérios de saúde, seja saúde física, emocional ou espiritual. Então, somente nesses casos. Não porque, eu estou com probleminha. Probleminha, como eu disse uma para mim na segunda-feira, probleminha todos temos. Todos temos. Então, mas tem que ser problemas mais sérios, né? Então, essa atividade é para pessoas que estão realmente com problemas sérios. Quem estiver assim, pode procurar um trabalhador da casa no final da atividade, lá embaixo, deixa o seu nome para a próxima segunda. Não dá para vir direto na segunda, tem que dar o nome na quarta para ser atendido na segunda-feira. Nas terças-feiras é uma atividade somente para os médiuns, é uma atividade fechada para quem está na casa há muito tempo e tem a mediunidade, então é um trabalho mediúnico. Nas quartas-feiras, nós temos o atendimento fraterno, das 19 até as 20 horas, e às 20 horas a palestra, e depois da palestra, muitos dias, quando o nosso irmão Marcos está aqui, hoje ele não pôde, está com problema de saúde, nós temos o curso do livro Paulo e Estevão. Na quinta-feira, às 19 horas, nós temos o estudo do livro dos médiuns, mas esse estudo já é para quem tem um pouco mais de conhecimento, já conhece os princípios básicos, já conhece o livro dos espíritos, aí vem para esse estudo. Mas temos online, para quem está iniciando, quer conhecer a doutrina, também dá o nome, aí é passado, é anotado o telefone, é passado o link do curso. Esse estudo também às 19 horas. E na sexta-feira, às 19 horas aqui, também temos este estudo sistematizado da doutrina espírita, então dos princípios básicos, para quem quer conhecer, ou faz online, ou vem. E no domingo, às 10 horas, nós temos para os pais, para quem quer aprender um pouco mais essa questão de família, e para os jovens. Enquanto os jovens ficam estudando lá embaixo no salão, aqui tem o estudo para os pais da obra de Divaldo Pereira Franco, Constelação Familiar. 9h30. 9h30? Ó, já passei errado, 9h30. É verdade, 9h30. E aí o pessoal traz um lanchinho e faz um cafezinho, uma confraternização no final, tá certo? Então agora nós vamos respirar fundo, nos conectarmos com essa energia deste ambiente para orarmos. Jesus, médico das almas, nosso bom pastor, nosso modelo e guia, nós agradecemos pelo dia que se finda, por todas as dádivas recebidas. Nós te agradecemos pelo que não aconteceu,
pelo que foi evitado. Sabemos que os teus tarefeiros trabalham sem cessar para nos livrar de muitas coisas. A nossa gratidão por esta proteção, por este auxílio, por todo o amparo que recebemos. E te pedimos, Mestre querido, a vossa misericórdia, o vosso olhar amoroso, misericordioso, para todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, aqueles que se encontram nos leitos hospitalares ou em seus lares, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão se sentindo abandonados, entristecidos, aqueles cujo o amor da sua vida, um ente querido, retorna à verdadeira pátria. Pedimos o seu fortalecimento. E para aquele que cessou a vida física, que possam todos serem amparados. E a nós, Senhor, que possamos prestar muita atenção na palestra que a nossa irmã Cristiane vai trazer, mas antes nós vamos fazer o sorteio do livro. Então nós pedimos a todos que estão com a mensagem, esta mensagem é para ser lida, esta mensagem é para levar para casa e ler tantas vezes quanto quiser. Eu vou pedir para a senhora tirar um número, por gentileza. 58. Agora, quem chegou por último? Aí, olha só. Muito bem. Quase por último. Ah, não pegou? Ah, entendi que a senhora tinha pego. Eu sei que foi entregue. Eu entreguei o número 50. Eu entreguei o 48. Então, você, por gentileza. Pega. Então, vamos ter que mudar, né? Ela pegou 2. Número 50. Muito bem. O que é o Espiritismo? Não, esse é para você ler. Boa leitura. Então, convidamos nossa irmã, que Jesus ampare, uma boa palestra para todos nós. Que as luzes de Jesus, então, sejam capazes de aquecer nosso coração. Até que hoje não está tão frio, né? Não vai ser tão difícil. Hoje vamos falar sobre a fé que transporta montanhas. E a gente sempre tem uma inspiração, né? Um livro, a mensagem de um livro. E a inspiração hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Alguns itens eu escolhi para comentar hoje. Certamente outras pessoas que vierem aqui escolherão outros itens, porque este capítulo é maravilhoso. Eu já inicio fazendo propaganda, porque ele é muito bom mesmo, e tem muito conteúdo. E a gente precisa não só tratar os conteúdos do Evangelho, mas os conteúdos de outros benfeitores, enfim, fazer com que a exposição fique agradável e, em geral, a escolha é do expositor. Então, antes também de falar do item do Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui hoje, assim, que não conhece a doutrina, que... Não? Todo mundo conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, que lá está escrito primeiro uma mensagem do Novo Testamento e depois Kardec vem com as suas explicações, as análises e, por último, as instruções dos Espíritos. E antes de começar, então, com esta mensagem do Novo Testamento,
que Kardec vai falar sobre a fé, vai comentar sobre a fé a respeito desta mensagem. E hoje, uma passagem anterior, que é a da transfiguração do Tabor. Um pouco antes, então, de Jesus proceder à cura desse jovem, ele estava lá no Monte Tabor e com ele estavam apenas 3 discípulos, João, Pedro e Tiago, encarnados. E se materializa para eles, 2 figuras importantíssimas, que são foram Moisés e o profeta Elias. Jesus aparece a essas pessoas transfigurado, ou seja, ele é iluminado, numa forma belíssima. Jesus aparece para confirmar a procedência do seu ministério divino. Confirmar a procedência do ministério que Deus deu a ele, como o Espírito puro, o governador espiritual do planeta. E Moisés, ali presente, veio o legislador do povo hebreu liberar o povo da comunicação com aqueles espíritos que já partiram. Porque até então Moisés havia dito que era proibido, porque o povo usava a seu bel prazer. E quem nos conta isso, que foi que Moisés liberou naquele momento, é a benfeitora Joana de Ângeles, por quem Divaldo escreve diversos livros. E escreveu este livro chamado Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, onde ela analisa todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E a este ela chama de o poder da fé, tal como o primeiro item do Evangelho no capítulo A Fé Transporta Montanhas. Então, ela nos conta que Moisés veio liberar o povo para a comunicação. E hoje a mediunidade está espalhada. Não é restrita às casas espíritas, à doutrina espírita, mas a mediunidade é a condição humana. E naquela ocasião Moisés veio liberar o povo. E Elias, o profeta das venerandas tradições, veio confirmar, já que ele o anunciara o Mestre, o Messias, o Salvador, ele veio dizer, confirmo, este é o Messias. Então vejam, a gente traz essa passagem porque ela é, como eu já disse, muito bela, muito bonita, única no Evangelho. E Jesus, logo após, vai descer, não só fisicamente o monte, mas também espiritualmente, para poder encontrar-se com a multidão que o esperava. E aí ele vai ter que descer até nós para conduzir-nos, para amar-nos. E o cenário que Jesus encontra é a multidão se acotovelando. Depois daquele momento riquíssimo. Imaginem, a fé naquele momento devia ser uma coisa assim que transcendia a situação. Aí Jesus encontra-se com a multidão, esbaforida, querendo tocá-lo, querendo vê-lo, querendo usufruir dos seus benefícios de espírito superior. E é neste cenário que dele se aproxima um homem se aproxima dele, se joga de joelhos e pede, mestre, tem piedade do meu filho, porque ele é enfermo, é doente e sofre muito. Ele se joga ora no fogo, ele se joga ora na água. Eu trouxe para os seus discípulos, mas eles não souberam o que fazer. Esse homem, de imediato, reconhece em Jesus o Messias. E a dor que ele sentia, a compaixão, a vontade que ele tinha que o filho se curasse era tanta que sensibilizou Jesus. O drama dele era o filho doente, cuja uma força vitimava, jogando para um lado e para o outro.
uma força de obsessão. Um obsessor que não lhe dava tréguas. Um obsessor que já estava minando as suas energias físicas. Ele não dava conta de liberar, não tinha possibilidade de libertação. Jesus então diz: "Ó raça de incrédulos, até quando estarei entre vós?" Traz aqui esse menino, esse jovem, e ele, segundo está lá no Evangelho, ameaçando o demônio, curou o rapaz, curou o jovem. O que acontecia naquele momento é que Jesus tinha um poder inigualável e ele conseguia sondar aquilo que nós mesmos muitas vezes não revelamos. Ele conhecia o insondável do ser humano. E nesse momento ele vai cindir, separar aquela sombra que atormentava a criatura. Aquele obsessor que no passado tinha sido prejudicado por aquele rapaz e ali estava para cobrar a vingança e não reduzia, não admitia. Só que ele se desvinculou ao ouvir a voz clara e forte do mestre e ao influxo compassivo do seu pensamento. Jesus ofertou a ele possibilidade de renovação. O amor de Jesus o convenceu. O amor de Jesus fez com que ele estivesse pronto para, observando a situação dele, daquele que ele obsidiava, poder seguir adiante, modificar. Jesus lhe ofereceu a paz através do perdão. Jesus ofereceu a paz. E essa paz de Jesus é oferecida a nós, sempre, todos os dias. E aí a pergunta é, estamos já capazes de perdoar para desfrutar da paz de Jesus? É preciso pensar. Seguindo adiante, então, Jesus curou e logo os discípulos foram perguntar por que eles não tinham conseguido. E nesse trecho que Joana de Ângeles analisa do Evangelho, ela nos diz que também os discípulos não entendiam que para cada tipo de doença é necessário uma terapia, de doença espiritual. Para aquele tipo de espírito, não adiantava a gritaria, a balbúrdia. Ele precisava de uma força específica que o garantisse a desvinculação, que o tirasse daquele momento. Mas Jesus responde a seus discípulos: por causa da vossa incredulidade. Porque se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela o faria. E nada vos seria impossível. Então faltou-lhes a fé em profundidade, capaz de operar a transformação necessária no outro, que eles não tiveram. E é sobre exatamente essa fé que transporta montanhas que vai transcorrer a partir de agora a nossa conversa. Porque não é uma fé do tamanho de um edifício de qualquer andar, de 10 andares, de 20 andares. É uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E olha que ele está ali entre os dedos, pequeno. E ao lado a gente traz a árvore. Porque a fé é substância, assim como a semente de mostarda é substância. Na semente está contida toda a árvore. E a fé tem que ter esta movimentação, sempre para frente, sempre para mais, aumentando e cada vez conquistando mais crescimento, progresso espiritual
de todos nós, de todos os seres, de todas as criaturas. No entanto, essa pequena fé, esse grãozinho de mostarda, deve ser capaz de transportar montanhas. E logo de cara, Kardec nos diz assim, é no sentido moral que Jesus falava. Não é no sentido literal. A figura é bonita, a montanha que sai do chão. Mas a montanha que Jesus falava, as montanhas que ele falava são, na verdade, as dificuldades que nós enfrentamos. E Kardec nos traz, muito didaticamente, várias expressões para dizer que montanhas, que dificuldades são essas. São as resistências, a má vontade, os preconceitos de rotina, interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. E aí a benfeitora Joana de Ângeles nos diz que nós erguemos montanhas à nossa frente, ao invés de ir atrás e perseguir objetivos nobres e enriquecedores. Porque nós vamos sendo seres somente materiais. E a busca por essa matéria excessivamente nas nossas vidas nos enceguece. E a gente para de perseguir esses melhores objetivos. Em detrimento do ser, a gente busca sempre o ter. E esse ter não é só questão de bens materiais como carro, casa, mas também sucesso, o ter maior quantidade de amigos, o ter o filho, ter o relacionamento. E aí nós vamos criando essas montanhas. Mas a fé, essa força, essa energia que irradia operante, ela é capaz de vencer, de transportar essas montanhas, de minar as resistências do egoísmo que se prende à nossa frente. No entanto, é preciso que a gente olhe para isso com muito carinho, para não colocar todas essas montanhas lá no outro e deixar de olhar para nós mesmos, para os movimentos que às vezes a gente faz e deixa para depois esse crescimento, essa evolução. Porque às vezes a vida nos atropela, né? Enfim, afinal, o que é fé? Como conceituar alguma coisa assim tão vaporosa? E aí, eu digo a vocês que esse capítulo é maravilhoso, porque Kardec vem nos trazendo várias definições de fé. Ele diz assim que no sentido próprio é a confiança que a pessoa tem nas próprias forças. Em outra acepção, a confiança na realização de algo, a certeza de atingir um determinado fim. Aquela pessoa que, sabendo que precisa atingir uma meta, já enxerga, já mentaliza e já visualiza o sucesso. É uma forma de fé. Aquele jovem que vai estudar para o vestibular e ele já sabe que vai conquistar, ele coloca a garra naquilo, eu vou conseguir, e realiza. E a figura aí traz uma moça se olhando no espelho e com a mão como se estivesse já pronta para o sucesso, né? Mas Kardec chama a atenção que é bom não confundir fé com presunção. Porque a fé se alia à humildade. E a humildade é aquela pessoa que sabe que não sabe tudo, que confia em Deus muitas vezes mais do que em si mesmo. Vejam que coisa maravilhosa, uma palavra tão pequena e que se alia a tantas outras importantes na nossa vida. E tem mais. Porque ele nos diz que a fé pode ser robusta e sincera ou vacilante. E a figura é de Pedro, indo ao encontro de Jesus e caindo na água, porque ele vacilou. Jesus disse que ele podia ir, ele confiou um pouco no mestre, andou um pouco e depois caiu na água. Então é isso a fé vacilante.
Agora, a fé robusta e sincera, ela tem perseverança, energia e recursos dentro de si própria para vencer os obstáculos. A vacilante, ao contrário, tem incerteza, hesitação, não procura os meios de vencer. Incerteza, de certo, foi o que passou pela cabeça de Pedro quando, depois de confiar um pouquinho, daqui a pouco, não conseguiu. Então, ela nos dá calma, paciência, a fé sincera, e se apoia na inteligência, na verificação dos fatos. A fé vacilante sente a própria fraqueza. E ao sentir a própria fraqueza, o que acontece com Pedro? Cai nas águas. E é aí que a gente não pode, vamos dizer, vacilar, no sentir a própria fraqueza. No entanto, algo que a gente precisa comentar aqui, antes de passar adiante e falar sobre fé religiosa, fé humana ou divina, é sobre a dúvida. Porque a gente se pergunta, mas então eu só acredito, eu confio em tudo, eu não tenho dúvidas. E aí a gente vai separar dois tipos de dúvida. A primeira delas seria a dúvida de si mesmo. Aí, segundo Carlos Torres Pastorino, a dúvida é o pior veneno para a criatura. E aqui nós estamos falando a dúvida no plano interno. No plano externo, auxilia a experimentação em alguns setores do progresso material. Agora, no plano interno, ela é a dissolvente das nossas melhores energias. Não se pode plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Sem presunção, mas com atitude positiva de confiança. Com coragem. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Como é que se pode tomar um remédio se você não acredita que ele vai fazer efeito? Complicado? Complicado. Então é preciso acreditar em si. No entanto, sempre tem um no entanto hoje, né? Existe uma dúvida que é a dúvida do raciocínio, a dúvida boa. E aqui a gente traz a figura do apóstolo Tomé. É aquele que disse assim, eu só acredito se eu olhar, se eu colocar as mãos, a minha mão lá na chaga de Jesus. E Jesus se materializou, se aproximou dele e mostrou. E Emmanuel, no livro O Consolador, analisando a fé, numa de suas perguntas, está lá, a dúvida raciocinada no coração sincero é uma base para a fé? E aqui não é a dúvida de si mesmo mais. Mas eu posso duvidar? É importante duvidar? Ou será que eu creio em tudo que me dizem? Porque foi a Cristina que falou lá no Centro Espírita, eu acredito. Sem verificar, sem buscar a procedência. A Emmanuel nos diz que toda dúvida que se manifesta numa alma cheia de boa vontade é um elemento benéfico na marcha da inteligência e do coração, rumo à luz sublimada da fé. Então, é uma dúvida no coração cheia de boa vontade. Então, ele explica que a criatura de boa vontade é aquela que não se precipita em definições que não foram evidenciadas, que não foram comprovadas, que não usa de malícia. Sabe aquela pergunta, aquela dúvida que é feita só para atrapalhar, para complicar? Não, a dúvida que quer o bem, que quer a melhoria, que quer o progresso, que quer entender, que quer de fato saber as bases. Esta está podendo, essa pode. Até porque nós vamos falar já já da fé raciocinada, que precisa desse pensamento. A gente traz um símbolo de várias religiões, porque lá no Evangelho, Kardec diz que do ponto de vista religioso, a fé consiste em a crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Cada religião tem seu dogma, seu artigo de fé. Todas as religiões são boas. E aí pode ser raciocinada ou cega.
Tal como a vacilante, né? A fé vacilante, a fé cega aceita sem nenhuma verificação. Aceita o que foi dito por alguém que se diz um mentor, alguém especial. Agora, a fé que nós aprendemos com a doutrina espírita é a fé raciocinada. É aquela que é inabalável, porque enfrenta o que é a razão em qualquer época da humanidade. Esta fé é a que busca esclarecer as dúvidas de um coração sincero. Emmanuel também nos diz, neste livro Consolador, que aceitar as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas do fanatismo conduzem a criatura a muitas tolices, a muitas ações inconsequentes. Então, aceitar qualquer afirmativa sem fazer um exame não é fé raciocinada. Agora, ele também nos diz que, no entanto, aceitar, interferir nos problemas da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é ir de encontro ao mesmo desfiladeiro. Só que encontrar os fantasmas da negação, que podem conduzir as criaturas a crimes. Então, vejam, não é para duvidar de tudo, duvidar por duvidar, mas também não é para aceitar qualquer afirmativa. É preciso que a inteligência esteja a serviço da fé, a serviço da espiritualidade. Mas não também aquela inteligência que, olha, eu só acredito se tiver provado. Tem que aliar sentimento e razão. E aí é que fica difícil. Porque, vejam, tudo é fé. A fé é vacilante, a fé é robusta. Kardec não diz assim, olha, não tem fé se for vacilante. Ele diz que são vários tipos de fé. Carlos Torres Pastorino, na apostila Sabedorias do Evangelho, diz que a fé depende do nível evolutivo. A cada nível evolutivo, nós, as criaturas, vamos apresentando tipos diferentes de fé. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, porque ele diz que em qualquer tipo de fé já é capaz de transportar montanhas. Então vejam, todos nós somos capazes de transportar montanhas, porque todos temos fé. De algum tipo, em algum grau, de alguma forma. A fé, então, não se prescreve. Você quer ser curado ao indivíduo, ou então dizia, a tua fé te salvou. Por conta disso, a fé acabou ficando assim muito próxima dessa questão da religião, muito próxima à questão da divindade. Mas então Kardec vem nos esclarecer que a fé pode ser humana, como nós já vimos, daquela criatura que vê no final a meta ser atingida, daquele jovem que vai fazer o vestibular e acredita em si, daquela pessoa que não duvida de si mesma, de suas capacidades, mas também do homem de bem, que aure na sua fé a capacidade de ajudar o outro e aí realizar milagres do quê? Da caridade, do devotamento, do amor ao próximo. O homem de bem, que sabe da sua destinação futura, que crê que essa vida é só uma existência, só uma passagem, ele consegue, com a sua fé, uma fé divina, realizar feitos de caridade. Por isso, então, a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. E qual é a minha fé? A minha fé é celestial? É divina? Ou a minha fé é humana?
Mais uma questão para a gente pensar. E refletindo em casa, enquanto lê a mensagem, ou outra mensagem qualquer. Como é que será que anda a minha fé? Será que a minha fé é realmente eu sei? Vamos ver. Emmanuel diz que obter a fé é colocar mais confiança em Deus do que em si mesmo. E é uma confiança que ultrapassa a crença religiosa. E isso fica no coração para as grandes realizações. Ele diz que conseguir a fé é alcançar, então, a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. De novo isso, razão e sentimento, juntos. Não é dizer, mas eu creio, eu sei. Tal como quando a gente entra em casa e acende a luz, e a gente sabe que a luz vai acender. Nós sabemos que existem os condutores. Nós confiamos nele, nos condutores de energia. Ninguém chega em casa e fica perguntando, será que a luz vai acender? Ah, será que eu vou? A gente sabe que a luz acende. Quando nós entramos nos nossos carros, sendo ou não os motoristas, motorista então, mais ainda. Você vai dirigir o carro, quando você dá a partida no carro, você não pensa, o freio vai funcionar? Agora? Quantas vezes nós fazemos isso? Ou aqueles que estão ao lado dos passageiros. Será que ele vai saber dirigir hoje? Ou ela vai saber dirigir hoje? Nós confiamos. Emmanuel diz que em todas as coisas do universo, e ele usa esse termo coisas no livro Pensamento e Vida, vibra a energia da fé. Ele diz que quando nós comemos, o ato de realizar a refeição é um ato de fé. Quem é que pergunta para o seu estômago se ele vai processar a comida que está comendo? Ninguém pergunta. Nós simplesmente comemos. Em todas as situações da vida, vibra a energia da fé. E aí ele cita o exemplo de um vegetal que é decepado, né? Um tronco de árvore, nós vemos todos os dias, daqui a pouco a árvorezinha. A gente vai lá, corta o mato, porque não está conseguindo olhar para frente da nossa casa, passa uns dias, ele refaz. A natureza tem fé nos processos que vão se desenvolvendo para gerar a vida e manter a vida. Ele diz, o rio acredita na fonte que vai abastecê-lo. E assim é a vida. A fé, segundo Emmanuel, não encontra definição no dicionário vulgar. Nós já estamos nos encaminhando para o final, e aí eu trago para conversar com vocês, para contar para vocês desse livro, Candeias na Noite Escura, de Hermínio de Miranda, que assina com o pseudônimo de João Marcos. Ele nos conta, ou reconta, a história da cura do servo do centurião, para falar sobre a fé. Então, Hermínio de Miranda nos diz assim que dois evangelistas fazem comentários e relatam a história da cura do servo do centurião. Mateus e Lucas. Os dois colocam a passagem logo depois que Jesus fez o Sermão da Montanha, quando ele está entrando em Cafarnaum. E há umas diferenças entre as histórias. Porque Mateus diz que o centurião foi encontrar-se com Jesus. E Lucas já nos diz que ele mandou uma delegação, ele enviou uma delegação de anciãos para conversar com Jesus. Mas os dois evangelistas, o que ressalta é que eles são unânimes em dizer que o soldado romano, o centurião, não estava preocupado com a perda do servo. O que ele estava era penalizado com a situação, com a doença do rapaz. E Jesus percebia e percebe tudo.
Jesus percebeu a boa vontade do homem e disse, eu irei e o curarei. Mas, quando Lucas relata, ele relata que Jesus não havia ainda chegado na casa do romano, quando este manda uma mensagem, que é a essência do episódio, em que ele diz, Senhor, eu não sou digno em que entres na minha casa, por isso nem ao menos fui ao seu encontro, mas diz uma só palavra e o meu servo será curado. E ele prossegue dizendo que ele tinha superiores, como soldado, ele tinha superiores e ele deveria obedecê-los. E ele também tinha subalternos, que ele dava as ordens e eles cumpriam as ordens. E é interessante porque também a narrativa de Lucas nos diz que este homem, esse soldado romano, ele tinha as graças do povo. Porque esses anciãos que foram conversar com Jesus disseram, nós gostamos dele, porque ele inclusive fundou para nós uma sinagoga. Ora, vejam, Roma era onipresente na Palestina naquela época. Na figura de quem? Dos próprios soldados romanos. E o que eles faziam? Eles maltratavam as pessoas, eles escravizavam as pessoas, eles cobravam altos impostos, eles ocupavam as casas das pessoas, eles tiravam os bens, eles depredavam os patrimônios deles. Então, é de se admirar que esse soldado tenha tido as boas graças daquelas pessoas. É de surpreender também que ele tenha tido a corajosa humildade de pedir àquele profeta judeu de outra religião, eles tinham vários deuses, né, que fosse cuidar de um criado seu, uma figura social do criado que era assim, raso, pior do que o pior, junto ao escravo na ocasião. E é mais de se surpreender ainda que ele desse tanto valor àquele profeta, a Jesus, ao nosso mestre, que ele dissesse, nem precisa entrar na minha casa. Nem entra na minha casa, eu não sou digno que você entre na minha casa. Ele começa dizendo. E veja, a casa dele devia ser uma boa casa. Porque o que os dominadores faziam? Invadiam e tomavam as casas melhores para si. Agora, o que ressalta do episódio é a fé deste homem naquele profeta galileu. Uma fé tão grande que ele disse, não sou digno que entre em minha casa e não precisa vir, porque eu sei que se você mandar algum preposto, alguma ordem, isso vai acontecer. E Jesus até confirmou que a fé que ele tinha visto não era comum, ele não tinha visto entre os seus. Esta é a fé que nós precisamos ter. A fé como um soldado romano, que foi lá, Jesus realmente não foi, e o servo foi curado. Ele disse, faça-se conforme a sua vontade. E o servo foi curado pela fé daquele homem. E aí, Hermínio de Miranda nos diz, se o centurião romano podia, sem discutir, sem racionalizar, conhecendo um pouco, né, a doutrina de Jesus, ter fé, acreditar, confiar, por que nós, espíritas, vamos ter dúvidas sobre o nosso futuro, sobre o futuro da humanidade, já que podemos acreditar com o nosso intelecto e com o nosso coração? Nós já estamos com todo o instrumental, ferramental nas mãos para ter essa fé, para encarar esse mundo desorientado. Nós já conseguimos. Nós já podemos ter fé do tamanho de um grão de mostarda e conseguir minar as resistências, aparar as arestas dos conflitos, resolver essas montanhas de dificuldades que aparecem na nossa frente. Porque a nossa fé já é substância.
como a semente de mostarda é substância. Por último, Emmanuel, no livro Pão Nosso, nos diz assim, que os empreendimentos e necessidades da nossa vida, não nos isolemos em atitudes negativas. Jesus pode tudo. Seus amigos verdadeiros vão fazer o possível para te ajudar. Mas nem Jesus e nem os nossos amigos vão dar conta de fazer por nós a felicidade que nós ambicionamos sem o concurso da nossa fé. Porque todos nós somos filhos de Deus, com iguais possibilidades de evolução e progresso. Por isso, então, vamos orar. Amigo Mestre Jesus, estamos aqui diante de Ti, como sempre, tão pequenos, com a nossa fé ainda, às vezes vacilante, às vezes robusta, com algumas dúvidas, mas com a certeza de que a Sua palavra, o seu amor, pode verdadeiramente nos acolher, nos consolar. E é por isso, Jesus, que em Ti temos força para enfrentar todas as dificuldades, todas as intempéries e aflições. E por isso pedimos, Jesus, esteja conosco, derrama sobre nós as Suas luzes benfazejas, envia Teus prepostos através dessa casa de amor, para que possamos receber as energias vigorosas da fé. Abençoa-nos, Mestre, conduz-nos às nossas casas com tranquilidade, para que, assim mais energizados, mais harmonizados, possamos difundir um pouco dessa fé, desse amor, dessa boa vontade que encontramos aqui, que aqui viemos receber. Por último, agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos juntos nessa noite, a oportunidade bendita de vivermos o Seu Evangelho, na medida em que conseguimos, mas com esperança de que a cada dia vamos viver um pouco mais, vamos trabalhar um pouco mais. Muito obrigada, mestre amigo, que assim seja.